Olá, turma. Vamos dar continuidade, certo, ao nosso conteúdozinho desse bimestre, do terceiro bimestre, ok? Então, aí nós veremos sobre regência verbal. Lembrando, galera, que na aula passada, né, na aula anteriormente, nós vimos aí sobre a transitividade, né, que é para a gente poder chegar aqui na regência verbal, certo? Então, aqui nós iremos ver alguns verbos, certo, pessoal? Então, o que é essa regência verbal, né? Então, a regência verbal é a relação de um verbo sobre os seus complementos, né? E adjuntos adverbiais. Os complementos, pessoal, nós revisamos na aula passada, né? Que aí, no caso, nós vimos o objeto direto e o objeto indireto, ok? Então, em alguns casos, a variação de regência, ele provoca uma alteração de sentido, né? Do verbo. Então, aqui nós veremos, pessoal, alguns verbos, né? Cuja regência exige, né? Uma maior atenção, ok? Então, aqui, pessoal, nós veremos o verbo aspirar. Então, né, o verbo aspirar, ele pode ser aí verbo transitivo direto, lembram que não tem a preposição, e pode ser verbo transitivo indireto, que vem acompanhado de uma preposição, né? Então, quando aspirar, ele tem um sentido de dissolver e respirar, né? Ele no caso aí é verbo transitivo direto, então não tem preposição. Vamos ver o exemplo, ó. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Então, temos o verbo aí aspirar, né? Aspiravam, né? Com prazer o ar das montanhas. Então, o que é que os atletas aspiravam, né, pessoal? Eles aspiravam o ar. Então, veja que o ar, aí ele não é preposição, né? O é artigo e a é o substantivo, ok? Então, aí aspirar no sentido de respirar. Então, a regência verbal, pessoal, quando eu falar aí sobre essa regência verbal, é essa relação de verbo e complemento, ok? O complemento do sentido aí do verbo. Já diferente aspirar no sentido de pretender e desejar, ele é verbo transitivo indireto. Vamos ver o exemplo. O vereador recém-eleito aspirava, né, a um alto cargo. Então veja que o verbo aspirava, depois dele tem a preposição a, que está em vermelho, ó, está em destaque. Então veja, né, que aqui é diferente do exemplo anterior, porque aspirava a, ele desejava a um alto cargo. Então vocês compreendem? Isso é regência verbal. É esse complemento, essa relação de verbo com seu complemento. Veja que é o mesmo verbo, mas com significados diferentes. Então aí como é que eu vou saber quando que eu utilizo? Através do significado, ou seja, através do contexto que ele está inserido, ok? Vamos ver um outro exemplo, ó, o verbo assistir, né? Então, o verbo assistir, ele pode ter três significados diferentes, então, ele pode apresentar três significados diferentes dentro de uma frase. Então, aí ele pode ser verbo transitivo indireto, né? Ele pode ser verbo transitivo direto e indireto e ele pode ser intransitivo. Vamos ver o exemplo. Assistir no significado de estar presente, né? De presenciar. Ontem assisti a um filme iraniano. Então veja, assistir a, né? Temos a preposição a, ó, assistir a. Né? Então, quando eu assisto a alguma coisa. Às vezes, quando nós falamos, nós dizemos, ontem assisti o filme. Mas, na verdade, é incorreto. Nós falamos dessa forma, né? A linguagem informal. Mas, na escrita, nós temos que nos adequar à linguagem, né? Formal, ou seja, a norma padrão da língua, ok? Vamos ver o outro exemplo. Assistir no sentido de acompanhar e prestar assistência, né? O médico assiste o doente, ok? Então, veja aqui, pessoal, que nós temos, né? O médico assiste o doente, ou ele pode dizer, o médico assiste ao doente. As duas formas, elas estão corretas, porque o verbo assistir, ele pode, aí no sentido de acompanhar e dar assistência, ele pode ser tanto direto sem preposição, quanto indireto com, ok? E também pode ser verbo intransitivo, né? No sentido aí de morar e residir, né? E sempre vem acompanhado do adjunto adverbial em. Veja no exemplo. Minha comadre assiste em Santos. Veja que o assiste é no sentido de morar, de residir, né? Minha comadre mora em Santos.
Ok, galera? Então, aí, nós iremos ver mais um verbinho aí, que é o verbo chamar. E para a gente poder finalizar aqui, ok? Lembrando que no bloco de atividades de vocês, nós temos todos esses exemplos. Nós não vamos nos estender muito, ok? Então, aí, ó, o verbo chamar. O verbo chamar, pessoal, ele pode ter três significados também diferentes. Então, quando ele é verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, ele vai ter um sentidozinho aí, um significado de convocar. Então, chamar no sentido de convocar, né, e de fazer vir. Chamem a polícia. Então, o verbo chamar, ó, chamem a. Então, a aí é um artigo, ok? Como não é preposição, é direto, né? Então, não tem nenhum obstáculozinho. O outro, ó, chamar no sentido de invocar, né? Então, aí ele é intransitivo, porque ele vem acompanhado da preposição por. O pai chamava desesperadamente pela filha. Então, nós temos a preposição por, né? No caso aí, que vem aí pela, ok? Que é a junção de por mais a. Então, forma pela, que é a preposição por. E também no sentido aí de qualificar, né? Ele pode ser transitivo direto ou indireto. Chamava o irresponsável, né? Ou então chamava-o de irresponsável. Ok, galerinha? Então aqui é só para vocês poderem entender aí sobre regência verbal, né? E a importância aí, pessoal, né, do complemento, ok? Porque vejam que o único verbo ele vai variar a regência e provoca uma alteração de sentido também, né, do verbo dentro do contexto da frase. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.